Entrevista. Patrick Oliveira. Eu falei no bloco anterior e o papo hoje aqui é santo. Meu amigo, tô recebendo o padre Rivaldo Peixoto. Bom dia, padre. Bom dia, Patrick Oliveira. Bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça, aí do Papacaça Debate, né? Que sempre acontece sempre às 11 horas, dentro do show da manhã. Um prazer estar por aqui novamente, Patrick, para a gente conversar sobre vários assuntos, né? E dentre eles, o principal é sobre a festa de Corpus Christi, que amanhã a Igreja Católica celebra no mundo todo. Alguns lugares, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Como feriado, mas outros lugares não são feriado, então é transmitido para o domingo que vem. Essa festa, mas de modo que ela é celebrada na Igreja Católica como uma festa muito importante para a fé católica cristã, porque nos fala do Augustíssimo Sacramento, que é o sacramento da Eucaristia, legado de Cristo para a humanidade, dando o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida e bebida para o alimento espiritual do povo de Deus, até chegarmos um dia à eternidade. Então, prazer estar por aqui para a gente bater um bate-papo, para a gente conversar sobre essas atividades, a programação, e também aproveitar para agradecer e falar um pouquinho sobre a cavalgada domingo passado que a gente realizou. E sobre a cavalgada que iremos conversar, padre, inclusive um grande sucesso foi a 4ª edição, não é isso, Manuel? Quarta. Bom dia, Manuel Messias. Bom dia, Patrick, bom dia, Padre Rivaldo, bom dia, Celena, que está conosco, bom dia a todos os ouvintes. Foi a terceira né? Cavalgada. Nós iniciamos, o primeiro ano foi em 2022, né? Então 2023, ano passado, fizemos a 2ª edição, e este ano, no último domingo, realizamos a 3ª cavalgada, que já tem se tornado, né, uma grande tradição aqui em nossa cidade, e cada ano a proporção é sempre maior, né? E a quantidade de pessoas sempre vem aumentando a cada ano que passa. Pois é, padre, então quer dizer que a 3ª edição da cavalgada, quer dizer, um grande sucesso. Eu queria que o senhor falasse, ou desse um balanço, falasse acerca desse assunto, para quem foi e gostou, para quem não foi, infelizmente ficou só chupando o dedo. Fala um pouquinho, padre, por favor. Inclusive, Patrick, né, para se ter uma ideia, o grande sucesso da cavalgada, foi o que, digamos, causou alguns ali contratempo, por causa do grande sucesso. Porque, na verdade, a gente havia planejado, né, algo para X pessoas, né, e de repente chegou X pessoas a mais do que a gente esperava, né? Então, a logística do almoço, por exemplo, né? Houve ali um contratempo, porque algumas pessoas ficaram do início da primeira parte ali sem almoçar. Tivemos que providenciar urgentemente, né, o pessoal, porque a logística nós fizemos aqui na ETE toda a parte do almoço. Então, se deslocar lá da Serra Queimada para a ETE é um pouco distante, para fazer justamente outro almoço, na verdade, assim, no caso seria providenciar ali, né, arrumar as quentinhas, outro almoço, e isso levou um pouquinho de tempo. Obviamente que as pessoas, né, que ficaram ali sem as quentinhas inicialmente ficaram esperando. A gente agradece desde já a compreensão, pede também desculpas, né, porque, como eu falei, o sucesso da cavalgada, ou seja, a gente não esperava, na verdade, aquela quantidade de pessoas que pudesse estar ali com a gente. A gente planejou X e foi Y, na verdade, né? Isso a quantidade. Então, o próximo ano já é algo pra gente corrigir na próxima cavalgada, se Deus quiser. Mas no mais, né? A gente agradece, né? E com certeza o sucesso, o objetivo foi alcançado, graças a Deus, né? Foi alcançado. Estamos só fechando aí alguns detalhes, né? Tudo mais, o balancete. Em breve iremos divulgar toda a questão do balancete da cavalgada, mas graças a Deus, até aqui, né, podemos dizer que foi sucesso total a nossa cavalgada, e agradecer as pessoas que se empenharam, não é, que nos ajudaram. O vereador Alípio Soares,
abrindo lá as porteiras da sua fazenda, nos acolheu muito, mas muito, muito bem mesmo, né? As atrações que lá se apresentaram foram muito boas, né? Toda a equipe que organizou muita agilidade nas equipes, na organizadora. O pessoal da parada, por exemplo, ali do caldinho, que foi na Lagoa Primeira, também muito competente na questão de distribuição do caldinho também. Na própria concentração, na Parmalat ali, o café da manhã para todo mundo, graças a Deus, o pessoal tomou o café da manhã muito bem. E assim, claro, o grande sucesso também, né? Pela divulgação, obviamente, porque de fato, mais uma vez se diz, vou falar até com o Manuel, mais uma vez se diz que a alma do negócio é a propaganda, né? A gente vê aqui no teu programa, vê no programa de Alves França, também no de André Neto, a gente divulgou nas ruas, né? Então, abrindo só um parênteses, padre, da próxima vez o senhor pode deixar a camiseta aqui, porque o pessoal chega, tem camiseta ainda, vai lá pra paróquia, porque tá lá. É verdade. Pronto, será um dos pontos de venda. Exatamente, para não deixar aqui um ponto de venda, né? Então, assim, e dizer que tudo isso, né, ocorreu, graças a Deus, bem, né, Patrick? Mas eu dizendo que a divulgação, então, e um outro fator que ajudou muito, muito mesmo, foi o tempo estar aberto no domingo. Mas você vê que na sexta estava chovendo bastante, no sábado também choveu bastante, mas no domingo o céu abriu assim, dizer, hoje é dia de cavalgada. Né? E de fato foi um sol, inclusive eu tô todo queimado aqui, porque a minha camisa era manga curta, né? Então eu queimei o braço todinho aqui, para dizer que, assim, muitas pessoas, eu ouvi lá relatos, dizer, eita, eu não vinha não, porque tava chovendo, mas como o dia tá aberto, eu resolvi vir. Então foi isso, muitas pessoas resolveram vir, inclusive a gente não tinha mais camisa, o pessoal queria camisa, não tinha mais camisa, a gente teve que providenciar, improvisar aquelas pulseiras, né, para dar direito ao almoço e tudo mais. Mas assim, no todo, graças a Deus, só temos que agradecer e louvar a Deus, porque foi um sucesso a terceira edição da cavalgada. Mandas, bem rapidinho, quer dizer que faltou comida, mas isso aí prova o sucesso da cavalgada. Com isso, sobrou comida doidada aí, não, faltou a comida porque todo mundo comeu, tinha muita gente, prova o sucesso do evento, né? Exatamente, para você ver como é uma surpresa pra gente, né? A gente programa uma coisa, mas a vida nos traz outra, né? Não é de fato como a gente quer. E a gente sabe que trabalhar com pessoas, né? Com uma quantidade de um evento como esse, num porto como esse, não é fácil, né? Demanda muita responsabilidade, né? De todas as pessoas que estão envolvidas, mas graças a Deus no final deu tudo certo. A gente agradece a compreensão, né? Das pessoas que nos entendem, né, que sabe que de fato não é fácil um evento como esse, mas no final tudo deu certo, graças a Deus, e o sucesso, como você falou, está aí o resultado, né? Graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Ô padre, como é que ficou agora? O que foi arrecadado vai dar continuidade à obra lá na capela, né? Isso mesmo, né? O objetivo era para isso. A gente colocou as portas, graças a Deus, né? Com as outras cavalgadas, telhado, portas, e agora a questão do reboco. Vamos rebocar a capela, né? Começar o trabalho de reboco, se Deus quiser, nesses próximos meses aí, dias, vai fazer esse trabalho. Vem também a festa, né, da Virgem dos Pobres, que é no mês de agosto também, a gente junta também o que a gente consegue arrecadar também com a festa, né, da Virgem dos Pobres, aí junta tudo e vai fazendo. Ainda tem um pouquinho do ano passado, inclusive, porque a gente fez as portas, mas ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, a gente conseguiu estar ainda com esse dinheiro e vamos agora, se Deus quiser, providenciar essa questão dos trabalhos lá na Capela Virgem dos Pobres, que quem foi para lá, para a cavalgada, naquele pátio ali, percebeu, né, que a capela está erguida, coberta e com portas, né? Agora falta a gente, já inclusive a gente também celebrando já lá há bastante tempo, já celebra, há bastante tempo a gente celebra, né? O pessoal improvisou lá, tapou na verdade, né, as janelas, mas agora a gente colocou a janela mesmo, então agora mais ainda a gente está seguro, porque está tudo fechadinho, graças a Deus, ali. E dizer também, Patrick, desse sucesso da cavalgada, não é? E agradecer, né, a cada pessoa, porque veja, somando tudo, né, das pessoas que compraram camisas, pessoas que compraram pulseira e a equipe organizadora, vamos fechar aí em 500 pessoas envolvidas. 500 pessoas envolvidas. Ou mais, né? Ou mais, né, mano? Vamos colocar a média de 500 pessoas envolvidas, porque de fato, assim, eu falava assim, nós pensávamos ali no máximo uns 400, no máximo.
Então veja que, de fato, superou muito a nossa. Isso é sinal de que na próxima, se Deus quiser, vamos ter que, né, providenciar isso. Agora, muita gente, né, na véspera e na verdade no dia resolveu comprar a camisa, né? Na véspera a gente tinha um bom número ainda de camisa, no sábado à noite. Que até pedi pra Manuel pra gente tentar ali, vamos maneirar a questão do almoço, porque vai sobrar muito almoço. Na verdade, ainda bem que não foi obedecida essa ordem, porque foi feito de fato, né? E a gente conseguiu. Assim, não é que ficou ninguém sem comer, todo mundo comeu. Não foi todo mundo de uma vez só, porque aí teve que providenciar mais. Sim. Entendeu? Então chegou uma hora depois chegou e o pessoal. E a outra coisa também, o percurso foi um percurso rápido, não foi tão demorado. A gente chegou lá 2 horas. Isso, foi rapidinho. 2 horas e pouco. 2 horas, né? A gente saiu às 11h30, né? Quase 12 horas. Daqui são quase 12 horas, mas 12h30 praticamente. Lá né? depois da pracinha, a gente saiu por volta de 11h30, chegando na matriz umas 12 horas. Porque geralmente o pessoal sai depois de meio-dia, 1h, aí chega bem tarde. Mas a gente saiu bem cedo, né? A gente saiu cedo, a gente fez de tudo para não atrasar muito. Porque também a questão da quintura, judiação dos animais, né? A gente prezou por isso. Mas aí chegamos lá na parada, na Lagoa Primeira, já por volta quase 2 horas, e depois fomos lá para a Fazenda Alípio, já chegamos lá umas 2 e um pouquinho antes de 3 horas. Mas é isso aí, deu tudo certo, a gente agradece a todos e a todas. Que beleza, então tá aí. Agora, só esperar a próxima, porque também tem aquele detalhe, padre, que o sujeito, não, eu vou esperar aí o movimento, se der camiseta ainda chega no final, vou comprar minha camiseta agora, já, o que é normal, que o brasileiro tem essa história, vou deixar para o finalzinho. Para a última hora, né? Para a última hora, até para pagar, tem o governo estadual, federal lança, tem até o dia tal para poder você quitar. Quando é na bucha, chega aqui agora neste. Não, o imposto de renda. Pois é. Amanhã é sexta-feira, acho que é sexta-feira, o último dia, não sei se é amanhã. Amanhã é feriado, né? E tem até meia-noite para você fazer o imposto de renda sem pagar a multa. Você vai ver como vai congestionar. Está desde o mês de março. É verdade. Né? O brasileiro na é assim. Última hora. É verdade. Mas o detalhe é que a cavalgada foi um sucesso e já está todo mundo já se preparando para a próxima, né? Do ano que vem, com certeza. Exatamente. Não aguenta outra. Aguenta. Assim que para dar cavalo. Também veja aí também, né, Manuel? O público que estava lá. Nós tínhamos gente de 80 anos. Que beleza, hein? 80 anos em cima do cavalo. Viu? Que beleza. E tinha criança de 7, né? 7, 6 anos também lá, também com a gente. Entendeu? Assim, o público, você vê o público que atinge criança a adulto, né? Idosos, entendeu? Um público muito variado, jovens, né? Então, assim, graças a Deus, o nosso público, né? E aquilo que eu falei aqui, eu quero agradecer mais uma vez, né? A gente falou aqui que a cavalgada não tem nenhum cunho político. De fato, estavam lá todo mundo, pessoas que é da situação, que é da oposição, estava todo mundo lá participando, graças a Deus, sem nenhum incidente em relação a isso. Porque a cavalgada é de grupo tal. Não, a cavalgada é da igreja, é de todos, né? Cabe em todos, como diz o Papa Francisco, na igreja tem espaço para todo mundo, né? Então eu posso estar dizendo até a monota bem, eu saio com alma lavada dizendo, não, a cavalgada não tem um marco de um político, tem um marco da igreja, do padre, da organização, e graças a Deus todo mundo foi acolhido. Lá não tínhamos a diferença de partido A ou B. Inclusive a cavalgada feita nesse ano, né, pré-eleitoral, a gente agradece também o sucesso de dizer que não foi uma cavalgada tendenciosa para tal partido ou tal. Não, foi de fato uma cavalgada onde de fato todo mundo tinha seu direito de estar lá, de se divertir, participar com a gente. É muito bonito isso. E como o senhor falou, da camiseta, o patrocínio, a fulana, e todo mundo no tamanho só. No tamanho só. Era tudo no tamanho só, não tinha maior e nem menor. Tudo no tamanho só, a cavalgada. Para falar isso, eu falei também para as pessoas, falei para os grupos, olha, a gente infelizmente não vai colocar tamanhos específicos, porque fica livre, o patrocínio é tanto, é isso aqui. Todo mundo que deu o patrocínio vai ser o mesmo tamanho. Que deu R$1 milhão, mas que deu R$10, vai ser esse tamanho aqui, porque eu acho muito justo isso, né? Porque se a gente for colocar, privilegiar alguém, então vai questão, quem tem dinheiro, quem dá mais é que vai ter mais. Eu acho que isso não pode acontecer numa festa, provavelmente, sobretudo religiosa, que é a nossa parte, né? A gente quer que todo mundo possa participar de modo igual. Perfeitamente. Agora entrando de vez no nosso tema, amanhã em várias cidades é feriado mesmo. Em outras é ponto facultativo, mas tem cidades que realmente é feriado, decreto municipal, aquela coisa toda. Ô padre, é uma data
Aqui, eu, inclusive pedi aqui a perguntar até o André se já tem algum decreto, porém o comércio tudo fechado, amanhã tudo fechado, os bancos não funcionam em canto nenhum, tal. Porque assim, eu fiquei até na dúvida, porque ontem eu fui questionado por até um paroquiano e disse que era lamentável porque o Bom Conselho deu ponto facultativo, sei que lá, eu fiquei, não quis entrar no mérito, porque não foi procurado por nenhuma autoridade municipal. Eu sei que o Estado, a senhora governadora, desde o ano passado, inclusive, ela também tinha dado um ponto facultativo para o Estado, parece que foi trocado para o dia 21, né? Isso. Para 21, parece. Isso. Acho que é assim, algo assim, né? Mas eu creio que o município em si não vai funcionar essa questão do município em si, eu creio, não sei bem ainda. Não vai, né? Amanhã não vai, fechado, né, Patrick? Nem o comércio, nem instituições públicas, nada. O banco tudo fechado. Então vamos lá. A Corpus Christi, como o senhor falou no preâmbulo aqui da nosso bate-papo, é uma data comemorada no mundo todo. O que seria Corpus Christi e por que essa data é tão comemorada, padre? Muito bem, Patrick, oportuna a sua pergunta, porque eu aproveito e faço uma catequese aqui para todas as pessoas, católicas ou não católicas, que estão ouvindo. Primeiro é o seguinte, né? A gente precisa partir, né, da parte histórica, né? Corpus Christi é uma palavra latina, né, no latim, que significa corpo de Cristo, não é? Então, o que acontece? Vem de onde essa expressão? Na verdade, da própria Bíblia, não é? A Sagrada Escritura é uma base para a nossa doutrina cristã, e na Sagrada Escritura nós temos os 4 evangelistas. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram a última ceia, né? A última ceia, que inclusive é clássico dos grandes pintores, né? A grande obra, Leonardo da Vinci, a grande obra, a última ceia, né? Porque foi um evento de fato onde Jesus ali, naquele momento, na véspera de sua paixão, ele quis celebrar a Páscoa com os seus, né? A Páscoa judaica que era celebrada, eu falei aqui na Semana Santa, né? A Páscoa já era celebrada, que é uma celebração da saída do povo lá do Egito, né? A Páscoa era a passagem para a terra prometida, né? Passar pelo Mar Vermelho e tudo mais. Então a Páscoa já havia sendo celebrada pelo judeu. E Jesus, como judeu, sempre celebrou a Páscoa também, não é? Ele foi várias vezes a Jerusalém, inclusive uma dessas vezes se perdeu. Não é que se perdeu, né? Diz que se perdeu, mas não se perdeu. Ele foi encontrado de fato. Ele estava entre doutores, né? Lá, mas na festa da Páscoa, inclusive. Então, sempre a festa da Páscoa era a maior festa do povo cristão. Aliás, do povo judeu, né? Como para nós é também agora, né? Para nós. Só que o sentido é diferente. Lá, eles se celebravam, né? Justamente essa passagem da terra, né, da escravidão do Egito para a liberdade, para a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Então eles iam justamente para essa passagem, né? Era a celebração dessa passagem, sair da escravidão para ir para isso. Eles celebravam isso, né? Os judeus. Mas foi justamente nessa celebração da Páscoa que aconteceu um outro sentido para nós. É que Jesus Cristo, nesta Páscoa dos judeus, ele foi imolado. Ou seja, aquilo que se imolava na Páscoa dos judeus, que era um cordeiro, que era imolado, agora o próprio Jesus é o cordeiro imolado. Então, para nós, houve um novo sentido da Páscoa. Então, justamente na véspera da sua paixão, no caso a gente coloca ali, não é, uma quinta-feira, porque o dia sagrado para os judeus é o sábado, não é? O sábado. Então, na sexta-feira, Jesus, né, foi crucificado. Então, na véspera, ele quis preparar com os seus apóstolos a Páscoa, a ceia pascal. Porém, nessa preparação, ele já tinha no seu coração aquilo que ia acontecer no outro dia. Obviamente que os discípulos que estavam ali, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu, ficou num vácuo daquele, né? No cri-cri daquele, porque Jesus, né? Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 22, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu corpo. Bom, eles comeram ali, né? Tudo mais, ficaram naquela dúvida, mas é o corpo dele? Não, ele está comendo que é pão, na verdade. Depois, no versículo 24 do mesmo capítulo 14,
ele toma o vinho, o cálice com vinho, passa para os seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o sangue, né, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então já está dizendo aqui que vai acontecer um sacrifício para a remissão dos pecados. E é justamente aqui que nós estamos celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque ele se deu como verdadeira comida e verdadeira bebida à sua igreja, aos seus discípulos, né? Verdadeira comida e bebida. Obviamente que ele pegou pão e ele pegou vinho. Ali era pão, ele não pegou a carne dele mesmo, tirou um pedaço da carne dele e deu a cada um. Não, aí seria canibal. Né? Verdade. Ele é canibal. Não, ele pegou pão e pegou sangue. Para dizer o quê? Que na espécie do pão e do vinho, e agora na missa a gente faz isso, né? Que é a transubstanciação, ou seja, a substância pão, trigo, não é mais, isso pela fé, não é mais o pão e o trigo, é o corpo de Cristo, e o vinho não é mais a substância da uva, tudo mais, mas é o sangue de Cristo. Então, corpo e sangue de Cristo acontece na transubstituição, né? E também, claro, no momento da consagração. Então, o que era pão, depois que é consagrado, não é mais pão, tornou-se o corpo de Cristo. O que era vinho, também não é mais vinho, é sangue de Cristo. Tanto é que depois que termina essas palavras aqui, o sacerdote diz para a Assembleia: mistério da fé. Ou seja, quem acredita é o mistério da fé, que ali está o corpo e o sangue de Cristo. Ô padre, me vem uma pergunta: quando acontece toda aquela celebração, né, no momento da distribuição e tal, essa transformação, ou enfim, essa mudança, é só dentro daquele período, eu digo agora da missa, é só dentro daquele período, ou por quanto tempo fica em validade, vou usar esse termo assim mesmo, essas palavras, assim, com relação ao vinho e ao pão? Pronto, aqui está uma diferença muito grande entre nós, católicos, e a doutrina protestante. Pois não. Né? Porque a doutrina protestante, pelo que eu saiba, ensina que somente no momento da celebração ali se está o corpo de Cristo e tudo mais. E depois pode descartar. Para nós, católicos, não. Uma vez que é consagrado o pão em corpo, o vinho em sangue, é para eternamente. Eternamente. Tanto é que a gente guarda, né? Toda a igreja tem o chamado sacrário, que é a capela do Santíssimo, tem uma luzinha lá identificando que ali tem o corpo de Cristo consagrado. Então a gente coloca ali aquilo que foi consagrado na missa. Obviamente que o que não é consagrado na missa a gente deixa no outro local. Tá aqui o sacristão, né? Que Emmanuel é sacristão aqui da igreja, ele sabe muito bem onde é que guarda dela direitinho. Eu compro né, Manuel? Eu compro as partículas, o vinho, tudo mais. Ok, pode até comer à vontade, beber à vontade. Não é nada de corpo de Cristo. Agora, depois que passou pela missa, não pode mais. Porque ali agora não é um pão normal, não é um vinho normal. É justamente o corpo e o sangue do Senhor. Então, para nós católicos, é justamente, né? Houve ali a transubstanciação. Ou seja, o que era substância de pão, de trigo, não é mais. Para a fé. Obviamente que você for levar para um laboratório, eles vão dizer: não, vocês são besta, aqui continua sendo pão, continua sendo vinho, não mudou nada aqui, de fato, pela razão não muda nada, mas pela fé muda sim, agora é o corpo de Cristo, porque também Jesus, lá quando ele passou o pão, não mudou em carne, que eles comeram, que descia a carne da boca, não, era o pão mesmo que ele comeu. Agora, ele disse que aquele pão, ali está justamente o corpo dele, que no outro dia, e aqui está interessante, no outro dia, na cruz, o corpo dele foi doado. No outro dia, na cruz, o corpo. Chama-se o sacrifício cruento, sanguento, ou seja, sangue, no outro dia, na cruz, né? E também o vinho. No outro dia na cruz, ou seja, o vinho, esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, ou seja, vai ser derramado pela humanidade, o sangue de nosso Senhor derramado pela humanidade. Mas na véspera ele já tinha dito isso, só que a ficha não caiu, só veio cair depois de muito tempo, foi que veio cair a ficha e dizer:
realmente, olha, na quinta-feira ele não disse que era o corpo dele, não era? Pois é, estava na cruz o corpo dele. Não era o sangue dele, disse para nós lá, não foi? Pois é, derramou na cruz. Então, aqui está o sacramento instituído por Nosso Senhor. Sacramento é um sinal visível da graça de Deus, um sinal visível. Eu vejo, então, a Eucaristia, nós temos 7 sacramentos, né? A Eucaristia é um desses sacramentos. Eu vejo a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, que é justamente na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Então, é esta festa que nós estamos celebrando. Ou seja, foi o próprio Jesus que instituiu. Porque quando ele terminou de passar o cálice, não é? Ele disse: fazei isto em memória de mim. E essa ordem que Jesus dá é para os apóstolos, estão a lei, claro, né? Por isso que só celebra a missa os padres, né? Primeiramente, claro, os bispos, né? E os padres que são colaboradores dos bispos. Então, somente os padres e os bispos podem celebrar a missa. O diácono, para nós católicos, não celebra a missa. O diácono não. Mas o padre sim, o padre celebra a missa, ou seja, ele tem esse poder dado pelo sacramento da ordem de fazer a transubstanciação, ou seja, do que é vinho em sangue, do que é corpo, do que é pão em corpo de Cristo. Então isso acontece em missa, toda missa acontece esse milagre da fé, né? Esse mistério da fé. Então, ali Jesus institui a Eucaristia como um sinal da sua presença permanente, porque ele sabia que vai passar pela paixão, ele vai morrer, né? Vai subir aos céus na sua ascensão, vai enviar o Espírito Santo, não é, para a igreja, o Espírito Santo e para a igreja que continua a sua ação no mundo, mas ele quis estar presente no mundo, ou seja, ele se afastou fisicamente, mas continua através das espécies eucarísticas, ou seja, do pão e do vinho, sendo o corpo e sangue dele. Por isso que chama-se Augustíssimo Sacramento, ou seja, grande sacramento, o sacramento da Eucaristia, né? Onde nós temos ali uma presença real de Jesus Cristo em nosso meio. Então, por isso que, com o passar do tempo, depois, na Idade Média, Patrick, na Idade Média, vieram alguns problemas de duvidar dessa presença. Alguém começou a questionar essa presença real. De fato, Jesus está mesmo na hóstia? De fato, ele está mesmo no vinho, né? Começou ali um pouquinho e dois grandes eventos foram fundamentais para a instituição do dia do Corpus Christi, a saber, primeiro, uma visão que uma freira, né, a irmã Juliana, Santa Juliana, hoje é santa ela, né? Juliana, ela teve uma visão de uma lua, e esta lua, bonita inclusive a lua, só que nessa lua tava uma faixa, uma taja preta na lua praticamente, né? E aquilo ela interpretou, né, como que era a falta de uma festa específica ao corpo, sangue de Jesus. Se tinham várias festas na igreja e tudo mais, a festa dos santos e tudo isso, mas se faltava essa festa. Por isso que, na época, o bispo dela, né, que depois tornou-se papa, que é Papa Urbano IV. Urbano IV. Então, ele, né, depois que subiu, né, depois que foi eleito papa, ele passou a instituir para toda a igreja no mundo todo, a festa do corpo de Cristo. Para fazer o quê? Para dar ênfase a esse sacramento que estava caindo, como eu falei a você, né, muitas vezes, né, no ceticismo das pessoas, ou seja, na falta de crer, que ali a precisar. Por isso que uma vez no ano a igreja publicamente demonstra a sua fé na Eucaristia. Por isso que somente uma vez no ano a gente pode sair com o Santíssimo Sacramento pelas ruas. É justamente no Corpus Christi, somente uma vez no ano. A gente sai com as imagens dos santos, com ícones, né, tudo mais, mas com o Santíssimo Sacramento somente uma vez no ano, no Corpus Christi. Somente esse dia, mas outro dia não. É permitido somente esse dia fazer essa procissão. E aí as pessoas Isso acontece no mundo todo? No mundo todo. Uhum. Em alguns lugares, sobretudo Portugal, aqui no Brasil, essa tradição é acompanhada com os tradicionais tapetes, né? Ou seja, os tapetes, por que os tapetes? Foram feitos tapetes para que o padre, ao passar com o Santíssimo, pudesse pisar
aquele tapete ali que foi feito pelas pessoas da comunidade. E tem uma tradição do pessoal fazer com pó de serra, né? Pó de serra, Aqui vai fazer, inclusive, o pessoal, né? Tá pensando que o tempo, não sei como é que tá a questão do tempo, mas amanhã tem um grupo aí de jovens, o EJC, o Cursilho, outros grupos mais que amanhã os crismandos também amanhã vão fazer lá no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, no pátio do colégio, vão fazer ali o tapete, onde eu vou passar com o Santíssimo Sacramento da parte da tarde, né? Vou passar ali com o Santíssimo. Então, para dizer que são demonstrações de fé, né, de amor, de respeito ao Santíssimo Sacramento, ou seja, a presença real de Jesus Cristo ali no Santíssimo Sacramento. Então, esse foi o primeiro evento, ou seja, né, a visão dessa irmã Juliana, né, ali no ano, mais ou menos no ano 1262, foi por ali, não é? E a outra, né? Outro evento foi justamente o padre Pedro de Praga, um padre. Ele, depois de ser instituído, inclusive, o de Corpus Christi, né? Ele estava em peregrinação, viajando, e ele sentiu também uma dúvida muito grande de que Jesus estava presente na Eucaristia. E ele, celebrando a missa um dia, não é? Percebeu que a hóstia que ele estava com ela na mão, a hóstia se tornou-se carne viva. E o sangue foi descendo e tudo mais, e aquilo aí foi chamado, né, o Papa viu. Inclusive, é interessante que ambos os milagres, no caso, o milagre e o pedido no caso, da visão da freira, o Papa mesmo viu esse pessoal, o Papa mesmo, né, assistiu, o Papa mesmo teve com eles. Por isso que o Papa tinha, digamos, matéria suficiente para dizer, não, a gente precisa instituir de fato essa festa para o corpo de Cristo. Então, esse padre, né, ele duvidou ali na celebração e aconteceu esse milagre, né, justamente esse milagre lá. Então, para dizer, esses dois grandes eventos foram eventos, digamos, né, expoentes, né, mas claro que outros eventos, outros movimentos eucarísticos foram acontecendo ao longo dos anos para justamente dar ênfase a esse dia sagrado para nós católicos, que é justamente o Corpus Christi. Ô padre, o cristão, ele acredita que Jesus, ele morreu para salvar, e enfim, toda aquela história que o senhor vai contar, e que muita gente, não, Jesus veio para me salvar. Antes de Jesus, o que era imolado, o que morria em sacrifício era o cordeiro. O cordeiro. Por que não permaneceu assim e salvar de quê? O que tanto atormenta o cristão? Isso mesmo, muito bem. Veja, a carta aos Hebreus fala isso, que nós não precisamos mais de sangue de bodes, de bois, né, carneiros, para entrar no céu. Porque se fazia antes, né, era o sacerdote, os sumos sacerdotes, uma vez no ano, o dia da expiação, o dia do perdão, ele aspergia, ele ficava no lugar santo dos santos e depois aspergia a assembleia com sangue de animais, para a purificação dos pecados, né? Mas esse tipo de sacrifício foi abolido, digamos assim, pelo sacrifício único de Jesus Cristo na cruz, como acabei de falar agora. Então, o sacrifício de Jesus é o único sacrifício que agora, né, na verdade, não precisa mais. É ele que é oferente e oferenda. Veja, o sacerdote lá oferecia um animal, mas ele não só oferecia. E Jesus se ofereceu. Ele mesmo diz lá em João: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então é uma doação livre da parte de Jesus. Então ele veio ao mundo para salvar. O que é salvar? Salvar é você estar numa situação distante de Deus e você agora é conduzido a Deus. Então Jesus veio salvar, ou seja, aqueles que estavam distantes. E distante pelo fato de quê? Pelo fato do pecado. Que pecado? Inclusive o pecado de Adão e Eva. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, ou seja, esse pecado levou a humanidade a se afastar de Deus, ficar longe de Deus. E aí foi preciso que Jesus
viesse ao mundo, ou seja, Deus enviou o seu filho ao mundo para salvar, não para salvar da maneira como foi feito, né? Ou seja, Deus mandou o seu filho para morrer por mim. Não, ele mandou o seu filho para que as pessoas pudessem nele ter nova vida. Só que foi o contrário aí, né? A humanidade rejeitou. Então, ao invés de acolher Jesus como Senhor e Salvador, rejeitou a humanidade de Jesus. E Jesus, mas ele continuou a sua missão. Ele continuou, e o seu sacrifício na cruz redimiu sim os pecados. Por isso que em Jesus, em Cristo, eu tenho nova vida. Em Cristo eu tenho uma vida nova agora, ou seja, a vida eterna que antes eu não tinha. Ou seja, antes a gente não sabia de fato. Era emblemático antes a questão de quando eu vou depois que eu morro. Mas aí pega a minha pergunta exatamente nesse sentido aí. As pessoas que morreram antes desse Jesus se oferecer como sacrifício, sim, a alma desse pessoal, como é que ficou? Todas foram resgatadas por Jesus. A nossa profissão de fé diz: desceu à mansão dos mortos. Ele desceu à mansão dos mortos para resgatar todos que morreram antes dele. E de fato resgatou. E aqueles que morreram depois, já estamos, né, nessa nova era, no novo tempo da graça, né? Mas o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício que foi eterno, no sentido de dizer, os que morreram antes dele e os que morreram depois dele. Porque nele, seja, como falei, antes, né, se tinha os profetas, os patriarcas, os juízes, né? Ou seja, o Antigo Testamento todo, assim, Moisés, porque assim, fica pensando, e Moisés sempre foi salvo? Porque ele morreu antes de Jesus. Sumiu Moisés, ninguém, né, encontrou o corpo de Moisés. Né? Moisés sumiu, né? Abraão, veja, todo esse povo, mas todos eles fizeram em vista de Cristo. Não é que eles sabiam, ele não tinha consciência disso. Os profetas, por exemplo, né, Isaías, Jeremias, mas ele não tinha visto, vou preparar aqui que vai chegar, Jesus vai descer do céu. Não é isso. Mas eles faziam algo que, de certo modo, foi concretizado em Jesus. Por exemplo, o servo sofredor que Isaías fala. Isaías fala do servo sofredor. Isaías, 700 anos antes de Cristo. Tudo que aconteceu com o servo sofredor, que ninguém sabe quem é, não dizia quem era esse servo sofredor. Tudo que aconteceu com o servo sofredor aconteceu com Jesus. Então os cristãos, vendo a vida de Jesus e do servo sofredor, dizem: não, esse servo sofredor que não tem nome no Antigo Testamento, nós encontramos nome para ele, é Jesus, o servo sofredor da humanidade. É esse o servo sofredor. Então, veja que o cristianismo, o cristão, ele interpreta o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Entendeu? Apesar de o Antigo dar ao Novo o seu lugar, mas a gente sabe que só compreenderemos bem o Antigo Testamento olhando para o Novo. E só vamos compreender bem o Novo olhando para o Antigo. Ou seja, os dois não são antagônicos. Ou seja, os dois, pelo contrário, eles estão unidos, um completa o outro. Porque o que falta na explicação do Antigo, a gente encontra no Novo. O que falta no Novo, a gente encontra no outro. Por exemplo, se diz também que Jesus é o novo Moisés. Novo Moisés, entendeu? E aí por diante. Ou seja, só que Jesus é maior que todos. Porque Jesus não é apenas um homem de Deus. Moisés é um homem de Deus, Isaías é um homem de Deus, Davi, grande Davi, Elias, Eliseu, são todos homens de Deus, mas não são Deus. Somente Jesus é Deus, encarnado em nossa realidade humana. Deus que veio estar conosco. Vou aqui para o intervalo, vou deixar uma pergunta aqui para o padre, na volta ele vai responder. O padre, segundo a ciência, o mundo ele surgiu há mais ou menos 6.500 anos, por muito bem. Pegando dos dados da ciência, se Jesus morreu há 2.500 anos, sabe por que Deus esperou tanto tempo para mandar o filho para poder salvar a humanidade? Porque se a gente pegar 6.500 anos menos 2.500, a gente tem aí 4.000 anos de agonia. Por que Deus esperou tanto tempo? Não, vou mandar agora que o pessoal já sofreu muito para poder salvar esse povo. O padre vai responder já, o intervalo retornaremos daqui a pouquinho. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. De bom conselho para o mundo.
problema de não ter conexão. Mas calma, vida, VCNet é a solução. Internet, fibra ótica, qualidade é aqui. Mas calma, vida, VCNet é a solução. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 96 00. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Você tem óculos antigos e precisa trocar por novos? É o seu dia de sorte. No Enjoei Troquei das Óticas Diniz, você troca de óculos como no piscar de olhos. Levando os antigos nas Óticas Diniz, você ganha R$200 para comprar os novos. É isso mesmo, R$200 de desconto para trocar seus óculos antigos por um novinho. Confira o regulamento no site e venha aproveitar. Óticas Diniz, para trocar de óculos como você sempre quis. Em Bom Conselho, na rua 7 de setembro, próximo ao Santander. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. Só no Barra Nova Atacadão em Saloá você faz suas compras no atacado e no varejo e o dinheiro continua sobrando no seu bolso. São ofertas e descontos especiais e ainda dá para parcelar em até 4 vezes no cartão. Não perca tempo, vem encher o seu carrinho com preço justo e os melhores produtos do mercado. Os melhores preços e os melhores produtos da região, dividindo em até 4 vezes. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro Saloá, telefone 981 15 47 56. Vem pra cá economizar, vem! Investe aqui, na Farmagê é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. De Bom Conselho para o mundo. Patrick Oliveira. Pronto, aqui de volta, hoje conversando com o padre Rivaldo Peixoto sobre o dia de Corpus Christi, amanhã. E padre, por que Deus esperou tanto tempo aí para mandar Jesus para salvar o povo? É verdade, interessante nessa pergunta, mas a gente não pode entrar, né, por essa questão da razão, porque inclusive a palavra de Deus no Salmo 90, Patrick, se diz que 1000 anos para Deus, né, é como a vigília de ontem. Então não dá pra gente colocar o tempo de Deus com o nosso tempo, né? Nós temos o Cronos, que é o tempo, né? E Deus tem o Kairos, tempo da graça, né? Tempo de Deus. Então assim, claro que pela ciência, né? Há essa diferença mesmo, porque se for pela ciência, pela razão, nós vamos ter essa diferença. Mas veja, o que é que Paulo diz? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, foi o tempo de Deus. Antes ele mandou os profetas, não é, para preparar esse tempo, certo? Agora, o tempo de Deus foi esse tempo, e é o tempo específico, ou seja, o tempo que Deus escolheu para se encarnar, que é, no nosso caso aqui nós estamos com 2024 anos depois de Cristo, e tem os anos antes de Cristo. A humanidade foi dividida em antes e depois de Cristo. Então, a gente pega, né, essa sua pergunta para dizer que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, e tudo mais. Nós estamos no tempo, nós estamos sujeitos ao tempo. Então, Jesus, ao entrar no mundo, ele foi sujeito ao tempo, sujeito à lei.
Mas antes ele não tinha tempo. Veja, por exemplo, vou olhar direitinho. Nós celebramos no domingo passado a Santíssima Trindade. Ou seja, Deus sempre existiu. Não tem um tempo para Deus. Deus passou a existir a partir do ano tal. Não existe isso. Ele sempre, ou seja, Deus é atemporal. Ou seja, não tem um tempo. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Agora, nós que somos humanos, limitados, nós estamos dentro de um tempo, que é o Cronos. Por isso nós temos mês, dia, hora, ano, entendeu como é que é? Mas o tempo de Deus não é mês, hora. Deus vai me dar alguma coisa só daqui a 2 meses. Não existe isso. Deus vai me dar a partir do tempo que for o tempo dele. O tempo dele. Como eu falei aqui, o tempo dele, né? 1000 anos pode ser a noite de ontem que vai. Então eu posso passar muito tempo sem. Porque eu estou no tempo de Deus. O tempo de Deus. Não posso confundir o tempo de Deus com o meu tempo, o crono. Nós temos aqui uma hora de programa. Tem uma hora, ok. Mas no tempo de Deus não existe essa hora de programa. O tempo de Deus é esse tempo que eu tô falando, é o tempo de Deus agindo na gente. É dentro disso aí. Então como é que eu vou entender o seguinte: o sujeito tá lá pedindo a Deus uma graça, uma cura ou alguma coisa assim. E ele passou muito tempo e no tempo de Deus não chegou, mas chegou um período que o corpo não aguentou mais e ele morreu. E o tempo de Deus não chegou até lá? Porque assim, se você faz uma promessa nesse sentido aqui, primeiro você está fazendo errado, não é? Porque assim, a gente deve fazer o seguinte: o que é que eu peço a Deus? Eu peço a Deus, Deus, que me conceda a saúde, que me conceda essa graça, se for da vontade de Deus, não é? Se for no tempo de Deus, se for da graça de Deus, eu posso fazer isso. Se não for, eu preciso ter consciência de que eu não fui merecedor daquela graça. Tem consciência disso. Por mais que o sujeito esteja agradando a Deus. Mas eu não posso agradar a Deus para receber coisa. Deus não deve ser agradado para receber coisa. Ele não é um menino que você tem que dar uma coisinha para ele ficar caladinho. Não é. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, eu que devo, veja, mesmo se eu não recebesse nada agora de Deus, eu tenho que ser grato a Ele, porque eu tenho muita coisa. O dom da minha vida já é um grande agradecimento a Deus. Estar aqui já é um grande agradecimento a Deus. Então, o homem foi feito, gerado para adorar a Deus, porque a sua vida já é uma grande graça de Deus. Não tem mais nada para... Já é passar o resto da minha vida de joelhos agradecendo a Deus, porque Ele manda o sol, porque Ele manda a chuva, Ele manda o frio, Ele manda o calor, entendeu? Ele me dá o alimento no dia a dia do meu trabalho, e aí por diante. Deus tem tudo para eu já agradecer sem precisar de pedir coisa a Ele. Agora, só colocando aqui uma situação, de repente um sujeito aí morreu, vai lá, mas Deus, o senhor, rapaz, podia ter me ajudado, ficar mais um tiquinho ali na terra, tal e coisa, pá. Isso aí é uma visão, digamos, né? Uma visão até um pouco pagã, né? Porque de fato a visão cristã não é assim, né? A gente não vai chegar lá e cobrar a Deus essas coisas, né? Porque, como eu falei a você, a gente tem tudo que agradecer a Deus, tudo mesmo, né? Independentemente dele fazer alguma coisa ou não por mim, já agradeço a Ele por isso. Obviamente que eu coloco a minha vida na mão dele, né, e tudo mais, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. É isso que a gente reza no Pai Nosso. Ou seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Claro que a minha vontade era porque eu ficasse curado daquela doença lá, é a minha vontade, mas às vezes não é a vontade de Deus. E a doença também é algo que está ligado, Patrick, à nossa fragilidade humana. O homem é frágil. O homem não é Deus. O homem é frágil. Então, não querer, às vezes, passar por um sofrimento, por exemplo, não querer carregar uma cruz, por exemplo, é você querer ser super Deus. Né? Nós somos limitados. Nenhum homem é super Deus. Nenhum homem. Nós somos limitados. Veja que a força da natureza, né? Por exemplo, agora lá no Rio Grande do Sul, né? Aquela situação que está lá, né, Patrick? Você vê, ali você vê a limitação. Nossa limitação do humano, do que é frágil, de casas, de carros boiando, né? Frágil, isso é coisa frágil da gente. A natureza tem uma força muito grande. E por que Deus permitiu? Bom, eu não sei, só sei que aconteceu. Não é? Só sei que aconteceu. Ou seja, e não é que é castigo, não. A coisa mais besta do mundo que tá vendo aí nas redes sociais. O pessoal tá pensando, Deus tá castigando. Deus tá castigando porque fulano é assim, fulano é aquilo, o Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, não. Deus não vai fazer isso nunca com ninguém. Agora, nós devemos saber das nossas consequências.
né? Daquilo que a gente comete, daquilo que a gente faz. Eu vou abrir meu comércio amanhã, mas Deus vai te castigar. Jamais. Ele não vai castigar de maneira alguma. Agora, se eu sofrer alguma coisa, é consequência daquilo que eu escolhi. É consequência, mas que Deus vai castigar? Não vai não. Deus tem muito mais do que se preocupar. Ô padre, 30 de maio é dia de Corpus Christi. Eu pergunto o seguinte: essa data é para se comemorar? É para ficar triste? É para quê? É para se alegrar. É para se alegrar porque Jesus quis estar presente conosco todos os dias da sua vida. E ele quis estar presente se escondendo por trás de um pedaço de pão, por trás de um pouquinho de vinho. Está a presença real de Jesus. Ali nós estamos para adorá-lo, para bendizer, para nos colocar à disposição dele, para ser seus amigos, para ser aqueles e aquelas que querem de fato renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, caminhando até a eternidade. Então é para isso, é uma festa para engrandecer, para bendizer. Agora, é bom lembrar isso aqui, que não sou eu que vou engrandecer a Deus mais do que ele é. Não sou eu, viu? Se eu adorar a Deus, ele continua sendo adorado. Se eu não adorar, ele continua sendo adorado. Ou seja, Deus não depende de mim para ele ser Deus. Ainda bem, não é? Ainda bem, porque se dependesse da humanidade para ser Deus, né? Então Deus é Deus, nós que devemos correr atrás e ser seus adoradores, mas ele é Deus. Então por isso que a igreja, ao colocar esse dia de preceito, esse dia santo, santíssimo para nós, é para dizer que nós devemos adorar o Senhor pela grandeza que ele é. Não é porque Deus tá faltando ali um pouquinho de adoração, vamos botar uma festa para ele, que é para adorar ele. Não. Ele já tem honra, glória e poder. Ele já tem. Agora, eu que devo aderir a isso. Quando é que eu não adiro, quando é que eu não faço essa adesão a ele, né? Quando eu esqueço, quando eu não procuro a oração, quando eu simplesmente me distraio da minha vida cristã, não escuto a palavra, não pratico a palavra, não vou à Santa Missa. Ou seja, eu esqueço dessas coisas. Eu vivo mais preocupado com as coisas do mundo, com o poder, com o dinheiro, com o prazer e tudo mais. Eu esqueço das coisas de Deus. Então, é a partir daí, quando a gente de fato precisa acordar. Ou seja, olha para Deus. Volta a teu olhar para Deus. Porque, na verdade, adorar a Deus, quem está na vantagem sou eu. Eu que estou na vantagem. Deus é Deus. Agora, eu que preciso dele. Porque eu preciso do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Eu preciso fazer isso. Então, quando a gente tem essa consciência, busca Deus de uma forma muito mais coerente e muito mais afável, muito mais ligado, né, nesse sentido de estar mais perto dele. Amanhã a igreja tem uma programação especial ou como é que ficou definido? Tem sim. 9 horas da manhã a Santa Missa. 9 horas da manhã a Santa Missa. Essa missa, depois da missa, vai ficar exposto o Santíssimo Sacramento no ostensório, que é o local onde coloca a hóstia consagrada. Fica exposto ali, essa hóstia. E há um reservamento, né? O pessoal vai ficar revezando durante a manhã e parte da tarde em adoração, pastorais, movimentos, serviços. Já estão escalados, cada um tem uma hora para fazer esse momento. Às 4 da tarde tem outra missa, então são 2 missas amanhã, 4 da tarde outra missa, e após essa missa a gente desce com o Santíssimo Sacramento, né? Até chegar ao colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, onde lá no colégio teremos a bênção com o Santíssimo Sacramento. Inclusive, no colégio, não sei como é que está a questão do clima, se for chovendo muito, não sei se é possível fazer. As equipes estão aí preparadas para fazer os tapetes, né? Não sei se vai conseguir fazer, vai depender do tempo também. Então, se for possível, vamos fazer os tapetes e aí a gente desce, né, com a procissão e justamente lá no colégio dá a bênção, encerrando assim a programação, tá certo? Então é essa a programação pra gente. 9 horas da manhã missa, após a missa adoração, 4 horas novamente missa, após a missa procissão com bênção no colégio.
Padre Rivaldo Peixoto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, tirando a dúvida da população, principalmente acerca desse Corpus Christi. Quando a gente diz, é dia de Corpus Christi, mas a gente sabe nem o que é, né? Pois é. É a festa do corpo de Cristo, né? É verdade. Presente na igreja. E na sexta-feira também, Patrícia, aproveitando, nós temos um outro evento grande também aqui na cidade, que é o encerramento do mês de maio. Mês de Maria agora, né? 30 agora é Corpus Christi e justamente 31 de maio, encerramento do mês de maio. Aqui tem uma tradição muito bonita, as comunidades, elas preparam andores, Nossa Senhora, e vêm em procissão até a matriz, onde temos na matriz a missa, isso à noite, né? 7h da noite, a missa, e após a missa nós temos aí a coroação da Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra, que é o momento da coroação da Nossa Senhora. Então a gente faz esse momento na sexta-feira também. Então são 2 dias bem movimentados na igreja. Amanhã, Corpus Christi, e no outro dia, a festa de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? Ela que é nossa mãe, intercessora, junto ao seu filho, e a gente faz essa festa, e as comunidades estão se mobilizando aqui na cidade, né? E também o espaço rural também, então o pessoal da comunidade ficam para fazer o encerramento no espaço rural, na sua própria capela, mas aqui na cidade o pessoal faz na matriz. Muito obrigado, Padre Rivaldo Peixoto, pela participação no programa de hoje. Obrigado também a você, Patrick, aos ouvintes da Rádio Papacassa. Deus abençoe, que possamos amanhã celebrar bem esse dia de Corpus Christi. Que vamos falar com a da rádio, a questão da transmissão da Santa Missa. O senhor escolhe, ou de manhã ou à tarde. A gente vê o horário, né, da Santa Missa. Eu creio que na parte da manhã é um pouco melhor, se for possível, né? Porque à tarde vão ter a procissão ainda e tudo mais, sair. E aí é melhor na parte da manhã, a missa ali 9 horas, né? O pessoal pode nos aqui na Rádio Papacassa, né? E faz a transmissão da missa amanhã de manhã, se Deus quiser, já que não tem um programa à noite, né? Porque eu vou estar na missa, não é possível, então a gente faz a transmissão da missa amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Perfeitamente, muito obrigado, Padre. Abraço, Deus abençoe. Então fique sabendo, amanhã tem o Jornal Completo às 7 às 8, eu pego de 8 e vou até às 9, vou esperar o momento santo, que vem o Padre com a missa até o finalzinho, depois eu venho finalizando aqui o horário. Obrigado pela sua audiência, saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacassa FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Música, notícia, entretenimento.